Olá a todos, eu vou me apresentar ou me reapresentar para quem já me conhece. Eu sou Martina Davidson, sou mestra e doutoranda na área de bioética. Me identifico enquanto lésbica não binária, transfeminista decolonial, anarquista e militante em prol da libertação animal. Nessa aula, nessa conversa, a ideia é que a gente se dedique um pouco a entender a heterossexualidade como uma chave essencial para produzir feminismos decoloniais que se articulem enquanto política e prática. E para isso a gente vai usar como base a autora Oxi Curiel, que se auto-identifica enquanto mulher, negra, lésbica, feminista, antirracista, decolonial e do Caribe. Mesmo que a autora seja caribenha, ela escreveu a maior parte da sua teoria quando ela foi morar na Colômbia e centrou grande parte da sua discussão na Constituição de 1991, porque ela julgava que os referentes presentes nessa Constituição eram muito importantes para o país e, na verdade, que eles têm sido muito importantes até o dia de hoje. E, mais que isso, por que centrar essa teoria na Constituição? Porque ela sentia que existia uma naturalização do que significou essa Constituição. E, na verdade, essa naturalização não fazia sentido porque a Constituição de 1991 colombiana passou a incorporar fundamentalmente dois sujeitos políticos muito importantes e protagonistas que não estavam na Constituição anterior, que seriam as pessoas indígenas e as pessoas negras. Então, a Constituição Nacional passou a ser vista como uma norma por excelência da nação, mesmo que criticável sobre muitos pontos de vista, naquela época existia uma negociação entre a guerrilha e o governo, mas é importante que a gente tenha em mente que ao mesmo tempo estava surgindo o neoliberalismo no continente, E diante de tudo isso, a gente pode, junto a Curiel, nos perguntar o que constrói a nação? O que é a nação? Sobre quais são as relações de poder nas quais a nação se articula? É dentro desse contexto que a Curiel decide tratar o tema da heterossexualidade como um regime político. Ela tinha como objetivo inserir na antropologia pela primeira vez as contribuições do lesbofeminismo como uma teoria política e social. Isso nunca tinha sido feito até então, uma análise da heterossexualidade como parte de um regime que articula inclusive a nação, A análise da heterossexualidade normalmente sempre esteve focada em saber quem faz sexo com quem deseja quem, etc, mas não em entender como a heterossexualidade é ou pode ser um braço da nação, Como estrutura, por exemplo, se a gente parar para pensar na nação, a gente não consegue não pensar na concepção de família nuclear, reprodutiva heterossexual, Ou a família tradicional brasileira, se a gente conseguir traduzir para esse contexto atual, E como essa família reprodutiva heterossexual acaba tendo a ver diretamente com a concepção do que é ser mulher, do que é ser homem, Através disso, inclusive, a gente consegue analisar a nação a partir do regime da heterossexualidade, Mas, obviamente, Curiel não se baseia só na Constituição de 1991, mas também se baseia num diálogo com as propostas materialistas da autora Monique Wittig, E essas propostas permitiram que Curiel visse a heterossexualidade não apenas como, por exemplo, casais de sexos diferentes, etc., mas como uma forma de apropriação da vida das mulheres e dos corpos dissidentes de gênero, Então, La Nación Heterosexual, ou a nação heterossexual, é uma proposta não somente para as feministas, como também para os movimentos sociais, no intuito de um convite para que todos possam entender como funciona o regime da heterossexualidade e de entender que o combate à heterossexualidade ele tem que ser uma responsabilidade de todos que se propõem a uma transformação social. Ou seja, o combate à heterossexualidade não é uma questão de lésbicas, da comunidade LGBTI, e não se trata somente de binarismos, Todos têm que ter um compromisso com isso, dado a sua grande complexidade, dado a sua materialização enquanto regime político, O regime da heterossexualidade tem a ver com a complexidade das relações sociais, econômicas, políticas, subjetivas e interpessoais.
Esse regime não se trata somente de como a sociedade separa homens e mulheres, e também de como existe uma homogeneização dessas categorias, né? Como se todas as mulheres e todos os homens fossem iguais. Mas o que essa análise e entender a heterossexualidade como regime permite é que a gente entenda qual é o tipo de relação social que existe nesse regime. E aí, a partir disso, o Curiel propõe que o tipo de relação social presente nesse regime seja fundamentalmente a de apropriação. E de uma apropriação de alguns corpos específicos, né? Mas especialmente, nesse caso, dos corpos que foram construídos socialmente como mulheres. Essa apropriação está dentro e atua na dimensão jurídica e econômica. Assim, essa proposta pode ajudar, inclusive, a gente a entender como temos reproduzido o racismo, né? O racismo, para Curiel, é estrutural, localizado, contextualizado, assim como é o funcionamento do regime da heterossexualidade. E para Curiel, uma das coisas que faltam ao feminismo, de forma geral, é entender a dimensão estrutural desse regime. A antropologia da dominação aparece nas obras de Curiel, precisamente pelos questionamentos em relação à antropologia crítica, com o princípio de estudar só os outros, né? Esses outros são bem definidos, né? A antropologia sempre se encarregou de estudar a outridade, né? Mas a partir daí ela sugere fazer justamente o contrário. Ela sugere fazer uma etnografia de como funciona o poder e a hegemonia. Então não é mais estudar o diferente, mas estudar aquilo que é hegemônico, né? E fazer uma crítica em cima disso, obviamente. Isso nos dá elementos políticos e teóricos para definir melhor as estratégias políticas. E além disso, né, talvez tentando conduzir para algum tipo de encerramento também, né, para não me estender muito, a autora se debruça para entender, né, como se dizer lésbica pode ser um desafio aos regimes sociais. E da mesma forma a gente poderia pensar em qualquer corpo e existência que sai do padrão da família tradicional. Então, ser lésbica, queer ou LGBTI+, é um questionamento de antemão ao regime da heterossexualidade. Com a prática dessas existências, né, essas pessoas estão questionando o tempo inteiro a naturalização do desejo cismasculino. Mas não é todo o feminismo que serve como estratégia de organização política. Existem feminismos liberais, por exemplo, que buscam incluir diversidades, ou até mesmo o movimento LGBT, que busca incluir pessoas LGBTI+, no regime da heterossexualidade. Por isso, não é casual que muitas lésbicas, gays, pessoas trans e outras existências LGBTIA+, entre outras dissidências de gênero, busquem o casamento obrigatório, a adoção de crianças e o reconhecimento pelo Estado. Né? Existe um tipo de feminismo que assume que a sua política é fundamentalmente de identidade e de reconhecimento, que questiona esse feminismo liberal que concebe as mulheres como homogêneas, né? Por isso a lesbianidade, né, o estudo da lesbianidade e o feminismo com poder de transformação não começou só com as lésbicas, né? Começou, na verdade, com as mulheres negras, com as indígenas, que questionavam também essa homogeneidade da categoria mulher. Aí está o poder de transformação, inclusive para a gente entender o regime heterossexual, né? Por outro lado, existem articulações que tomam como base o regime da heterossexualidade como seu elemento central para fazer política. Isso significa que, por um lado, existe uma crítica ao feminismo contemporâneo, ao feminismo liberal, colonial e branco. Existe uma crítica ao movimento LGBTI+, por buscar se incorporar ao regime da heterossexualidade, mas falta uma análise com base em questões que tenham a ver com raça, né? Então, a crítica da heterodiscordância ao feminismo, para Curiel, né, acaba dependendo de qual lugar ocupa essa heterodiscordância, né? De qual lugar ocupa esse feminismo, né? Desde qual lugar a gente está ocupando esse feminismo. Nem todos os feminismos são iguais, assim como nem todas as heterodiscordâncias são iguais. É aí que a decolonialidade, a postura antirracista, a postura anticapitalista precisariam fazer parte, né, para Curiel, dos feminismos, né? Porque só assim teríamos práticas de fato libertadoras e com poder de transformação do regime heterossexual. Então, muito obrigada a todos, espero que nos vejamos mais adiante.